E aí, nação rubro-negra, Zico solta a bomba, revelação inédita sobre Felipe Luiz no Flamengo. Irmão, para tudo, o nosso ídolo eterno Zico, o galinha da Gávea, fez uma revelação bombástica sobre Felipe Luiz, ainda na época em que ele era o jogador do Mengão. E o mais chocante, o Felipe simplesmente disse na lata que arrebentaria se assumisse o Flamengo como treinador. E não é que o homem estava certo? Zico estava contando essa resenha no canal do Flamengo TV quando soltou: eu estava com o Felipe, ele ainda era jogador. Ele virou para mim e disse: Zico, se eu pego esse time do Flamengo como treinador, eu arrebento. Isso mesmo. O cara ainda vestia um manto sagrado dentro de campo, mas já via o jogo com os olhos de técnico, analisava o posicionamento, entendia o elenco, planejava o futuro. Não era arrogância, era convicção, era estudo, era visão. Felipe Luiz já mostrava que tinha um QI tático acima da média. O Zico até comentou que ele já era técnico dentro de campo, comandando as jogadas, orientando, enxergando espaços e tomando decisões. E olha o que está acontecendo agora. O cara virou técnico e já chegou ganhando títulos e humilhando europeu. Coincidência? Não mesmo. E o mais insano é que ele confidenciou isso pro Zico anos atrás e hoje tá aí. Supercopa do Brasil, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Taça Guanabara e agora tá indo com tudo para conquistar o mundo. Também manda sua mensagem, daqui a pouco eu vou ler aqui o chat e eu tenho certeza que aqui, como no estádio, como o Rei, como a gente, todo mundo fica muito feliz de ter o Zico Galinha na Flamengo TV. Diga, João. O Zico, né, lembrou aqui logo no começo do nosso papo de um jogo contra o Bayern de Munique. Lembranças positivas, Galinha? Positivas, e eu vi os gols, né, desse jogo. Rogério Lourenço bateu uma falta lá no ferro, foi virada. 3-1, igual lá do Chelsea aí. Depois o Marquinho pela direita fez um bonito gol. E no final o Angeloro, né, nosso querido sábio, pela esquerda e mandou ele lá na gaveta. E que domingo isso aconteça lá em Miami, com a gente contando tudo na Flamengo TV, a mais querida. Ô Zico, o Flamengo está entre as principais equipes que vem jogando bem nessa Copa do Mundo, né? Você acha que o Flamengo é a equipe que vem jogando melhor, que está se destacando? Tem alguma outra equipe que você viu que também está jogando futebol que te agrada? Cara, o time que eu gostei, vendo somente um jogo, foi o Monterrey, cara. Sérgio Ramos fez gol? Sérgio Ramos fez gol, mas eu vi o jogo mais completo deles, que foi contra o River. Sim. Um empate, cara, e eu gostei do time deles. Eu acho que se eles se bobearem, ele passa, viu? E também, vendo ontem o jogo do Palmeiras com o Inter de Miami, é o tal negócio, 2-0 garantido, começa a tirar os caras que são ali, né, que faz temer o adversário e tal. Aí o adversário fica tranquilo, eles foram lá e tomaram o empate e quase perde ainda, né? E quando o adversário é o Palmeiras, nesse caso, é um time que não exatamente. Desiste, né? Isso aí, é isso aí. E o Palmeiras estava bem no jogo. Outro time também, que tomou de 3-0, mas um dos melhores em campo foi o goleiro do Real Madrid. Sim. Cara, o Courtois pegou pra burro. O goleiro do Pachuca, né? Que foi Pachuca, nossa mãe do céu. E os caras perderam gols, rapaz, incríveis. Sim. Gols na porta, assim. Então, sabe? É aquele negócio. Os caras, né? Eu vi uma declaração do Xabi Alonso dizendo que o primeiro tempo ele falou: apaga que eu não quero ver, não quero nem falar do que aconteceu. Foi no primeiro jogo, não sei. No primeiro jogo, exato. Né? Acho que é o que? Al Hilal. Exatamente. Então, quer dizer, isso mostra que os caras estão com uma certa dificuldade. Estamos no jogo, hein, Dani Galinha? É isso aí. Temos chance. E olha, não é soberba, porque os antes falam assim: o rubro-negro é soberbo. Não é. Nós temos noção da grandeza do Flamengo. E eu já estou otimista, já disse aqui, acho que temos condições de enfrentar e passar pelo Bayern de Munique. E olhando uma etapa à frente,
o adversário será Nossa, vocês ou estão indo tão PSG longe. ou Inter Miami. Eu confesso que seria muito interessante ver o Flamengo enfrentar Lionel Messi, né? Um gênio reconhecido por um gênio como o Zico, que já falou várias vezes aqueles jogadores que ele acha que são os melhores da história, né? E reconhece o que é o Messi. Seria muito interessante. Claro que a gente tem uma encrenca que é o Bayern de Munique, ali na frente, passando PSG ou Inter. Essa é a trajetória do Flamengo na competição, galera. O que o João Guilherme quer, só para completar, o João Guilherme está tão confiante que ele já falou assim: o Bayern de Munique, PSG, Real Madrid na semi e City na final. Ele tá nesse. Eu falei. Porque aí é o seguinte, se vencer, e eu acho que vai ser esse o caminho, ganhando 2 europeus, é o maior campeão do mundo da história, porque, cara, é um caminho realmente espetacular, né? É verdade. Eu acho que essa competição veio justamente para mostrar isso, né? Não é aquela questão de você ganhar pronto, ganhou e tá tudo bem. É para mostrar um continente contra o outro. Uma coisa inédita, né? Uma coisa inédita. Então, eu lamentei bastante que Botafogo e Palmeiras vão se enfrentar agora. Sim. Que os dois também estavam indo muito bem. Exato. Né? Então seria bom eles nas quartas lá e tal. E a mesma coisa, que o Fluminense abre o olho com aquele Mamelodi lá, que aquele Mamelodi é complicado, né? Agora, dando um passo atrás, né, gente, assim, porque é óbvio que a gente fica desenhando o caminho, a gente fica projetando decisões, porque é isso que a gente espera e acho que o Flamengo já mostrou que tem condição disso. Para dar mais um passo nesse olhar diferente do mundo que está se voltando para o futebol do Flamengo, acho que uma vitória hoje, com os jogadores que não são os considerados titulares, que não são os nomes conhecidos voltando da Europa, né? O Alexandre joga hoje pela primeira vez, para você que chegou agora. A gente pode até colocar aí de novo a escalação pro pessoal que tá chegando agora aqui na Flamengo TV, mas eu acho que ganhar o jogo de hoje, com a possibilidade de entrar meninos, com a possibilidade de uma dupla de volantes ali, que não é a dupla mais conhecida e reconhecida para quem não acompanha diariamente o Flamengo. Isso também eleva o moral do time para a próxima fase, né? Não é porque tá classificado que o jogo de hoje perde importância nesse aspecto. É claro, porque é uma grande oportunidade, né? Numa competição como essa, você poder aproveitar todos os jogadores, né? E é isso que o Felipe Luiz pretende, não por questões de inferioridade ou não, mas por questões de equipe. Realmente, as mudanças estão sendo... Eu não gosto muito da palavra poupar, não, sabe? Porque, profissional tem que trabalhar, tem que trabalhar em cartão amarelo, isso aí. Porque são jogadores que, assim, o Danilo vai jogar de novo, o Alexandre vai jogar a primeira vez, os jogadores mais velhos, eles vão rodando ali também no elenco. Isso, lógico, e às vezes alguns jogadores sentem mais do que o outro, se desgastam mais. Hoje tem como avaliar isso, né, com exames e tudo mais. O problema é, em competições como essa, você não correr risco. Você vê um erro que aconteceu ontem na questão do jogo do Palmeiras. Sim, Palmeiras. Cara, você vê perdeu um jogador importante, que foi o Murilo, porque ele teve que fazer um esforço redobrado. E no momento que você faz isso e não é o momento esperado, o cara acaba se lesionando. Sim. Tá? Teve um também que teve um problema eu vi no basquete, você viu no basquete ontem, no final da NBA. Nossa, aquilo cara, foi de doer. Tendão de Aquiles, João Pedro. De Aquiles, e você vê o lance, quer dizer, aquilo no momento que você tenta fazer uma coisa a mais, aí pode acontecer. Sim. Então evitar essas situações, né? E quando você tá no jogo, aí é complicado, né? Você não tem como... Foi o principal jogador do Indiana Pacers logo no início da partida e o Oklahoma acabou sendo campeão. Agora, Dani, eu gostaria de mais uma vez tocar com o Zico, com a experiência que ele tem no futebol, com os técnicos que ele passou, ele já foi treinador também. O Zico, o Felipe Luiz realmente é algo que chama a atenção, né, cara? E a partida do Chelsea, as escolhas, as trocas... que início fantástico de carreira do Felipe como técnico, né? É verdade, eu lembro que 2 anos atrás eu tava com ele. Cara,
Não sei se eu devo falar ou não, mas já falei. Mas você Agora pode, conta até o final, a nação vai gostar. É que nós estávamos lá no... Ele estava jogando ainda, né? E aí... falando sobre o que estava acontecendo e ele já falando sobre a escolha que ele tinha feito de querer ser treinador e tal, ele falou assim, eu pego esse time aí do Flamengo, eu arrebento. Olha aquele que Ele falou isso? Na época, né? Aí eu falei, pô, você tem um conhecimento grande porque você já é um técnico dentro do campo, entendeu? E lógico que o cara sabe a conduzir as peças. Sim. Isso é o mais importante do treinador. Sim. E saber usufruir da melhor característica de cada um. Entendeu? Entendi. Então eu acho que ele tá fazendo isso. Continuando, cara. E quando ele falou isso pra você, ele não era treinador ainda? Não, ele jogador, tava jogando, cara. Tava jogando. Ou seja, ele já tinha uma confiança. Tava começando a fazer, acho que algum curso. Da CBF lá pra licença? Tava, exatamente. E aí ele tava, e você via aí, depois eu fui fazer uma entrevista com o Barroca. E o Barroca era técnico do Atlético Goianiense. E aí parece que foi expulso um jogador do time lá. E ele estava no Coritiba enfrentando o Flamengo. Esse jogo aí do Barroca. O Barroca era técnico do Coritiba, exato. E aí foi expulso um do Coritiba. Exato. E aí ele chegou e, pô, vocês estão vendo que os caras estão todos, vamos abrir esse time aí e tal, dentro do campo. Ele contou essa história que ele ficou impressionado. Aí, pô, o cara enxerga dentro do campo também, né? Excepcional. É excepcional. E aí é pôr em prática. Que legal, hein? O plantel aceitando isso, a coisa vai embora, cara. Esse é o principal desafio de um treinador, comandar o vestiário? Comandar não só o vestiário, mas os treinamentos. Entendi. E fazer o cara entender a importância dele também pro que ele faz fora do campo. Sim. Entendi, cara. Porque fora do campo, você sabe que hoje existe um problema. Todo mundo está sendo vigiado. Sim. Ninguém quer sair porque então eles fazem as coisas fechadas. Então tem que tomar cuidado com essas coisas fechadas. Não, e sabe o que é o curioso nisso? Assim, o Felipe foi parceiro deles, né? Da maioria deles. Então, logo que ele chega, ele dá uma declaração muito importante, que eu acho na entrevista de apresentação do Felipe, falando, daqui pra frente vai ter companheiro que vai ficar bravo comigo. Porque eu vou colocar pra jogar quem estiver melhor. O campo vai falar e eu vou respeitar o que diz o campo. Só que pra além disso, eu acho que ele ainda tem uma visão de jogo muito interessante. O João fica lá em cima na cabine narrando e eu vou me metendo no meio da torcida pra ver jogo, né? Aqui eu vou aproveitando que dá, vou vindo aqui pra baixo. Então os dois jogos na Filadélfia, eu vim em cima do banco do Felipe, bem perto do Felipe. E é muito curioso, assim, a não reação dele ao que vem da torcida, seja pro bem ou seja pro mal, porque ele tá tão concentrado no que ele tá fazendo, ele tem tanta certeza das escolhas dele, né, e acho que o jogo contra o Chelsea é um exemplo disso, que ele simplesmente ignora, ele não reage negativamente, mas ele continua com o plano de jogo dele. Quando o Wesley comete o erro individual no jogo contra o Chelsea, o que a torcida que tava em volta caiu matando, tipo, tira o Wesley, tem que sair do jogo, e jogou super bem. É só a questão do gol. Aí o pessoal não analisa, pô, ele foi de uma infelicidade que ele tentou tirar a bola 2 vezes e a bola batia na cara, bateu no ombro, bateu no cara, aí sobrou pro cara, é aquele negócio, não foi, meu ver, não foi um erro de você estar com a bola dominada, perder a bola ou querer fazer uma graça e perder a bola, não, foi uma bola disputada entre os dois ali e o cara foi mais feliz e carregou a bola, entendeu? Então você vê o gol do primeiro gol lá do Miami, o cara dá um chutão pra frente, a bola cai ali com o Soares, o cara deu mole porque vai querer ir de primeiro em cima do Soares, já era. Dominou, né, protegeu e pum pro outro. E você aí duvidando? Felipe Luiz não é só um técnico de ascensão, é um cara que se preparou, estudou, se dedicou e agora tá fazendo história no Flamengo. Se ele disse que arrebentava, é porque sabia que podia e tá mostrando que não era papo furado. E agora, irmão, a missão é outra: botar o Bayern de Munique no bolso e buscar esse Mundial. Comenta aí, você acredita no título mundial do Mengão?
deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e ripa essa moral do Felipe Luiz. E claro, segue a gente no nosso canal na Rede do Gol. Até o próximo vídeo, fui!